Olá, pessoal. 10ª tentativa de gravação desse primeiro vídeo para vocês. Eu quero falar sobre o modelo logístico para vocês. É uma aplicação das EDOs que se insere nesse contexto que a gente está vivendo hoje, causado pela pandemia, uma vez que o modelo logístico é um modelo simples para a modelagem de dinâmica populacional. Eu quero falar um pouquinho desse modelo hoje para vocês. Vou mencionar alguns outros modelos também que envolvem equações diferenciais ordinárias, mas esses modelos que eu vou falar para vocês não são os modelos mais sofisticados para a modelagem de dinâmica populacional. Existem outros modelos baseados em equações diferenciais parciais, modelos baseados em métodos estatísticos, que são muito mais robustos para esse tipo de propósito. De qualquer forma, os modelos baseados em EDOs são um pontapé inicial para o estudo da dinâmica populacional via equações diferenciais, no caso, equações diferenciais ordinárias, tudo bem? Então, o que eu vou fazer, eu vou apresentar alguns desses modelos rapidamente para vocês, sem entrar em muitos detalhes, e depois nós vamos fazer umas continhas com o modelo logístico, vamos estudar direitinho a equação, eu vou resolver essa equação para vocês. Depois, nós vamos analisar graficamente a solução que nós vamos obter e compará-la com os gráficos das dinâmicas populacionais vistas na infecção na pandemia do coronavírus. Nós vamos poder dar uma olhadinha nos gráficos que estão sendo mostrados na imprensa de maneira geral e poder compará-lo com o gráfico da nossa solução. Tudo bem? Então vamos lá, deixa eu passar aqui para a apresentação. Então tá aí. O modelo logístico é EDOs aplicados à dinâmica populacional. Vamos lá, então. Então, começando com os modelos baseados em EDOs. O primeiro deles, e mais simples de todos, é o modelo de crescimento exponencial. A equação é essa EDOzinha linear de primeira ordem que aparece aqui. A solução é facilmente obtida, uma vez que, além de linear e de primeira ordem, ela também é uma equação separável, então você passa esse P dividindo aqui para o lado esquerdo e integra essa equação em relação à variável t, e você vai encontrar a solução dessa EDO, onde na solução que eu obtive, P0 é a população inicial, que deve ser dada como condição inicial para transformar essa equação num problema de valor inicial resolvível. R, essa constante que aparece tanto na equação do modelo exponencial quanto na equação do modelo logístico, é a taxa, a gente pode interpretar como a taxa de crescimento da população, ou ela mede, de certa forma, a velocidade com que essa população aumenta ou diminui. Essa equação você pode ler da seguinte forma: a taxa de variação da população é proporcional à própria população, portanto, quanto maior a população, maior a velocidade de crescimento. Então, daí a situação do modelo de crescimento exponencial que a gente obtém aqui na solução. A equação do modelo logístico, ela é uma certa variação dessa primeira equação. Observe que se essa parcela não aparecer, o que você tem é exatamente a equação do modelo exponencial. Então, a gente vai depois dar uma olhada com mais cuidado, o que significam cada uma dessas parcelas. O R aqui tem a mesma interpretação do R ali no modelo exponencial. Ok. Outros dois modelos ainda baseados em EDOs são os modelos presa-predador e o modelo SIR, suscetível, infectado, recuperado. O presa-predador, ele modela a competição entre duas populações, a população X de presas e a população Y de predadores. Tudo bem? Alfa e gama são parâmetros relacionados ao impacto que o encontro entre presa e predador causa na taxa de variação de cada uma dessas populações. Então, por exemplo, se alfa for igual a zero, o que acontece? Se alfa igual a zero, x' vai ser igual a ax, a população de presa se comporta como o modelo exponencial. Cresce ilimitadamente. Se não tem predador, ou seja, se alfa é zero, então a minha população vai crescer ilimitadamente. Ao contrário,
Se gama for igual a zero, se não existe encontro entre presas e predadores, o que impacta na população de predadores? Esse menos C aqui está dizendo que a minha taxa de variação da população de predadores, na ausência de presas, é negativa, ou seja, minha população vai tender a zero, porque eu vou ter um decrescimento exponencial para a população de predadores, caso não existam encontros entre predadores e presas. Tudo bem? Bom, um modelo mais afeito à infecção de coronavírus, à pandemia de coronavírus, talvez seja o modelo SIR, suscetível, infectado e recuperado. É um modelo em 3 variáveis, S de suscetíveis, I de infectados, R de recuperados, um modelo de EDOs não lineares de primeira ordem, essas duas equações são não lineares, a terceira é uma equação linear, mas são 3 equações nas 3 variáveis, modelos de primeira ordem, certo? Isso daqui a gente tem como tratar mais à frente, lá no nosso curso, quando nós tratarmos de sistemas de equações. Então a gente pode abordar um pouco esse tema mais à frente. Tudo bem? Bom, e esses são os modelos, como eu disse, mais comuns, baseados em equações diferenciais ordinárias. Como eu disse também, existem modelos que são baseados em equações diferenciais parciais ou modelos baseados em técnicas estatísticas, mas que fogem completamente ao foco aqui do nosso curso. Então eu não vou entrar em detalhes. Meu objetivo aqui hoje é falar um pouquinho para vocês com mais detalhes sobre a equação do modelo logístico. Nós vamos resolver essa equaçãozinha, vamos ver a solução dela direitinho, vamos interpretar esses coeficientes que aparecem ali, essas parcelas que aparecem na equação, e aí depois a gente vai para a parte de resolução. Então tá aqui, ó, o modelo logístico. Tá aqui o problema de valor inicial, então, a equação, a condição inicial, P0 é a população inicial, P de T é a população no instante de tempo T. T aqui pode ser medido em dias, semanas, aí vai depender de como os seus dados sejam fornecidos, mas T é a variável temporal. R, a taxa de variação, a taxa de crescimento, vamos chamar assim, K, a capacidade de suporte da população. O modelo logístico, ele prevê que qualquer que seja a população inicial, a população modelada por essa equação tende, num tempo suficientemente longo, a se aproximar dessa capacidade K de suporte. Se a população inicial for menor do que a capacidade de suporte, a minha população, então, vai aumentar em direção a essa capacidade K de suporte. Se minha população inicial for maior do que a capacidade, essa população vai diminuindo em direção à capacidade de suporte. Assintoticamente, quando T é suficientemente grande, independente de qual seja a condição inicial, exceto para uma condição inicial nula, mas isso daí a gente vê com mais detalhes depois, qualquer que seja a condição inicial, exceto a condição inicial nula, vai fazer com que a população se aproxime dessa capacidade de suporte. E de que forma essa aproximação, de que forma esse limite assintótico ocorre? Veja só, eu quero um modelo que satisfaça a 2 condições. Se a população for muito menor do que a capacidade de suporte, eu quero que ela cresça rapidamente em direção à capacidade de suporte. Por outro lado, se a população for próxima da capacidade de suporte, eu quero que a variação da população se aproxime de zero. Ou seja, quando eu estou longe da capacidade de suporte, eu quero crescer rapidamente. Quando eu estiver próximo da capacidade de suporte, eu não quero mais crescer rapidamente. Na verdade, eu não quero mais crescer porque eu já cheguei perto da minha capacidade máxima do ambiente suportar aquela população. Bem, matematicamente, como é que você escreve isso? Matematicamente, você escreve isso da seguinte maneira. Você, então, pega R vezes P, e aqui 1 menos P sobre K. Veja só, quando P for muito menor do que K, esses 2 símbolos de menor aqui se leem da seguinte forma, P de T é muito menor do que K. Quando P de T é muito menor do que K, esse quociente é próximo de zero. E sendo próximo de zero, observe que essa parcela não contribui
E, portanto, para P de T muito menor do que a capacidade de suporte, o que eu tenho é que P' de T é aproximadamente R vezes P de T, essa parcela que aparece aqui. Só que essa equação é a equação do modelo de crescimento exponencial. Ou seja, quando P de T é muito menor do que K, a minha população cresce muito rapidamente, satisfazendo basicamente ao modelo exponencial. Por outro lado, quando P de T for aproximadamente igual a K, o que acontece com esse quociente? Antes, ele era próximo de zero. Agora, quando P de T é aproximadamente K, isso daqui é próximo de 1. Ora, se isso é próximo de 1, essa diferença se aproxima de zero. Essa diferença multiplicando esse fator está me dizendo o seguinte: P' de T é aproximadamente zero. Se P' de T é aproximadamente zero, significa que a minha velocidade de crescimento é praticamente nula. Ou seja, quando a população se aproximou da capacidade de suporte, o crescimento dela já é praticamente nulo, tá certo? Então, a equação traduz exatamente aquela solicitação que nós tínhamos feito. Para populações muito pequenas, comparada com a capacidade de suporte, eu cresço rapidamente. Para populações muito próximas da capacidade de suporte, o meu crescimento tem que ser praticamente nulo. Tudo bem? Da mesma maneira, pessoal, você pode fazer a leitura da seguinte forma: se a população for muito maior do que a capacidade de suporte, se a população for muito maior do que a capacidade de suporte, o que vai acontecer é que essa derivada é negativa, fazendo com que a sua população decresça, tendendo à capacidade de suporte. Tudo bem? Bom, matematicamente, então, vamos pensar agora do ponto de vista da equação em si, de como resolvê-la e tudo mais. Então, do ponto de vista matemático, o que é essa equação aqui? Essa equação é uma equação de primeira ordem, derivada primeira aqui, não linear. Por que é não linear? Porque se você efetuar essa multiplicação, você vai ter P de T, e aqui P de T ao quadrado. Então você tem uma não linearidade quadrática aqui. Mas essa equação, embora seja não linear, é uma equação facilmente resolvível. Por quê? Porque ela é separável. Eu posso pegar todo esse fator que aparece aqui, ó, P de T vezes 1 menos P de T sobre K, e passar dividindo aqui para o lado esquerdo, e essa equação está na forma padrão de resolução de uma equação separável. O lado esquerdo depende apenas da variável dependente P, o lado direito depende apenas da variável livre T. Nesse caso, ainda mais simples, o lado direito é constante. Então, isso é uma função constante da variável tempo, t. Bem? A resolução de uma equação separável é feita por integração. Depois que você reescreve a equação no formato dessa equação aqui de baixo, você simplesmente integra essa equação em relação à variável livre t, tá certo? Do lado esquerdo nós temos essa integral, do lado direito nós temos a integral de uma constante, que é facilmente calculável, RT mais C. Agora, do lado esquerdo, toda a equação separável pode ser sempre... Você pode sempre mudar a variável de integração da variável livre T para a variável dependente P. De que forma? Como P, a gente está admitindo que é uma função diferenciável, eu posso definir esse diferencial dP como sendo P' de T dt, e isso me permite, então, mudar a variável de integração T para a variável de integração P. Essa integral que eu tinha aqui, então, na variável T, passa para uma integral. A expressão é exatamente a mesma, é o mesmo quociente que eu tenho a integrar, só que agora eu estou integrando em relação à variável P, certo? Bom, o lado direito, como eu disse, era a integral de uma constante, já está aqui integrado. É importante lembrarmos dessa constante C, que aparece aqui, certo? E está aqui, eu preciso integrar essa fração 1 sobre P vezes 1 menos P sobre K. Para fazer essa integração, nós vamos precisar usar frações parciais, tudo bem? Então eu vou aqui decompor essa fração em frações parciais e depois a gente realiza a integração. Então aqui eu tenho dois polinômios. Eu posso reescrever essa expressão, pessoal, fazendo essa soma 1 menos P sobre K, vai ficar K menos P sobre K, o K vai lá para cima no numerador, essa fraçãozinha aqui, então eu preciso escrevê-la. Como eu tenho dois termos lineares aqui no denominador, uma constante A sobre o primeiro termo linear, uma constante B sobre o segundo termo linear, e aí se você fizer essas continhas aqui,
você vai concluir que A é igual a 1 e B é igual a 1 sobre K. Então, a nossa fração decomposta em frações parciais se escreve dessa forma e eu preciso realizar essa integração aqui agora. Vou ainda dar uma ajustada. Veja, novamente, fazendo essa soma, aqui vai ficar K menos P sobre K. Esse K se simplifica com esse K. Então, o que você tem é 1 sobre P mais 1 sobre K menos P. Essa parcela aqui, olha, veio do ajuste que nós fizemos aqui, somando esse denominador, fazendo com que o K fosse lá em cima e se simplificasse com esse aqui de baixo. Bom, e aí ao integrarmos cada uma dessas parcelas agora separadamente, a integral de 1 sobre P vai ser ln, na verdade deveria ser um pouco mais correto aqui, ln do módulo de P, mas admitindo que P é uma população, o nosso problema pressupõe que P seja positivo. Então, módulo de P é igual ao próprio P, e aqui eu também estou admitindo que K menos P seja positivo. Isso daqui já não é tão simples, eu deveria tomar certos cuidados, mas vamos esquecer o módulo aqui por enquanto. E eu tenho então ln de P menos ln de K menos P. Essa diferença de logaritmos é então o logaritmo do quociente. E a gente aplicou uma propriedadezinha dos logaritmos. Ou seja, a integral à esquerda da nossa equação é igual ao ln de P sobre K menos P. O que nós temos então? A integral à esquerda, está aqui, esse ln. A integral à direita era igual a RT mais C. E aí, então, eu já devia ter calculado o logaritmo aqui. Calculando agora a exponencial do logaritmo vai me dar exatamente P sobre K menos P. Do lado direito, eu vou ter exponencial de RT vezes a exponencial de C. A exponencial da constante C ainda é uma constante, tá certo? Essa constante eu preciso determiná-la. Então, impondo aqui a condição inicial que P de zero é igual a P0, se P de zero é igual a P0, vai ficar o quê? Deixa eu mostrar essa continha aqui para vocês no whiteboard. Então, eu tenho lá, eu tenho que P sobre K menos P é igual a C vezes a exponencial de RT. Eu sei que P de zero é igual a P0. Então, se eu substituir, o que eu vou ter? Se eu substituir, eu vou ter P de zero, que é P0, sobre K menos P de zero. Me desculpem aqui a caligrafia, essa mesa ainda não é uma... Eu estou usando uma mesa digitalizadora, não é ainda... Não está totalmente dominada a escrita. Mas aqui vai ficar, então, C vezes a exponencial de zero, que é igual a 1. Então, C é igual a P0 sobre K menos P0, como eu havia escrito aqui. Então, C é igual a P0 sobre K menos P0. E aqui agora a gente tem uma continha chata a fazer, tá certo? Eu tenho que pegar essa equação e isolar P nessa equação, tudo bem? Como é que a gente vai fazer essa continha? Esse C eu vou deixar para substituir depois, tá bem? Porque ela tem uma expressão meio chata. Vou deixar para substituir depois. Vou então isolar P de T nessa equaçãozinha aqui. Deixa eu voltar aqui no whiteboard. Eu tenho essa expressão aqui em cima, olha. Opa, cadê? Eu tenho essa expressão aqui em cima. O que eu vou fazer? Todo esse denominador eu vou passar para cá multiplicando. Então eu vou ficar, ó, voltando nessa equação aqui. Se o meu quadro normal já era uma bagunça, esse whiteboard aqui vai virar o caos, mas vai acompanhando aí. Então eu vou ter que P é igual a K menos P vezes C vezes a exponencial de RT. Eu vou efetuar essa multiplicação que nós temos aqui. Efetuando essa multiplicação, eu tenho C vezes K vezes a exponencial de RT menos C
vezes P vezes a exponencial de RT. E agora, essa parcela aqui tem esse fator P que eu vou juntar com essa parcela aqui da esquerda. Então, eu vou ter aqui na esquerda P mais essa parcela lá, CP exponencial de RT. E o que sobrou do lado direito? Sobrou C vezes K. Opa. Aqui. C vezes K vezes a exponencial de RT. E aí, então, gente, se você coloca o P em evidência, você pode escrever que P, colocando P em evidência, do lado esquerdo, nós vamos ter 1 mais C vezes a exponencial de RT, e do lado de cá, C vezes K exponencial de RT. Isso é um R. Ok? Deixa eu mover essa tela um pouquinho para baixo aqui. Como é que eu faço isso? Como é que eu movo? Não. Vamos ver. Opa. Olha o aplicativo dando uma surra no professor. Deixa eu ver. Acho que é... Ah, consegui. Então tá aqui. Voltando aqui agora para a nossa caneta. Eu posso então escrever que P de T é igual a C vezes K vezes a exponencial de RT sobre 1 mais C exponencial de RT. Está um pouquinho diferente ainda da expressão que eu mostrei para vocês lá atrás, e depois a gente vai voltar nela. Eu posso agora pegar essa expressão e dividir numerador e denominador por essa exponencial, por C vezes essa exponencial. Tá? Quando você divide por C, então, ó, estou aqui dividindo em cima e embaixo por C vezes a exponencial de RT. Isso vai fazer com que aqui em cima sobre apenas a capacidade K de suporte, e aqui embaixo, já escrevendo em termos da exponencial negativa, aqui vai ficar 1 sobre C vezes a exponencial de menos RT mais 1. Mais 1. E aí agora basta você substituir a constante C que nós obtivemos aqui em cima. Olha só, deixa eu descer aqui um pouquinho. A constante C que nós tínhamos calculado aqui em cima, ó. C, aqui, ó. Opa. C igual a P0 sobre K menos P0. Se você substituir essa constante C aqui e fizer essas continhas, vou deixar isso a cargo de vocês, vocês vão chegar exatamente nessa expressão para a função P de T, da solução da EDO do modelo logístico, do PVI do modelo logístico. Tudo bem? Ok, então, P de T. E eu quero agora dar uma olhadinha nessa solução. Eu quero entender o comportamento dessa solução. Veja só, quando T for igual a zero, o que acontece nessa equação? Se T é igual a zero, isso daqui é igual a 1. Então, eu vou ficar com K menos P0 mais P0. K menos P0 mais P0 vai sobrar K no denominador. Esse K corta com esse K. Então, P de 0 é igual a P0, como manda a minha condição inicial. A condição inicial, então, é satisfeita por essa solução que eu estou dando aqui. Ótimo. O que acontece agora quando T tende para infinito? Ou seja, no regime prolongado de tempo, eu espero que a população se aproxime da capacidade de suporte. Essa é a minha premissa. Quando T tende para infinito, isso daqui tende a zero, essa exponencial negativa. Se isso tende a zero, o denominador resta apenas o P0. P0 simplificando com o P0 vai dar K. Ou seja,
O limite, quando t tende para infinito, da minha solução é igual a k, a minha capacidade de suporte. Tá certo? Eram duas coisas que nós precisávamos garantir. Antes da gente ir nesse limite, que eu já conversei aqui com vocês, ó, o limite quando t tende para infinito de p de t igual a k, duas outras características interessantes. Veja, se a população inicial for menor do que a capacidade de suporte, a gente nem precisava ter resolvido a equação para isso. Mas se a população inicial é menor do que a capacidade de suporte, P' de t é sempre positiva, ou seja, a sua solução é crescente, conforme a gente queria. Se P inicial for maior do que a capacidade de suporte, a minha população vai ser sempre decrescente, porque nessa situação a derivada vai ser negativa sempre, fazendo com que a função seja decrescente. Então tá aqui, ó, condição inicial satisfeita, o limite assintótico satisfeito, função crescente para populações iniciais menores que a capacidade de suporte, populações decrescentes para populações iniciais menor que a capacidade de suporte. E aqui duas continhas que são um pouquinho mais chatas de serem feitas, e essas aqui eu vou deixar para vocês fazerem. Eu estou chamando de PI esse valor K sobre 2. Esse ponto, esse valor da população é bastante interessante. É o que a gente chama de ponto de inflexão do gráfico. Lá do cálculo 1, lembra? Quando a derivada segunda se anulava, você poderia, naquele ponto onde a derivada segunda se anula, ter um ponto de inflexão se essa derivada segunda trocasse de sinal. É exatamente isso que ocorre na população PI igual a K sobre 2, certo? É claro, para que ocorra essa inflexão, você precisa garantir que a população inicial seja menor do que K sobre 2. Caso contrário, você não vai ter essa inflexão, o gráfico já é um gráfico que tem uma velocidade de crescimento que vai diminuindo com o passar do tempo, se a população inicial for maior do que K sobre 2. Para esse valor de população, é possível pegar, substituindo na equação da solução que nós temos, é possível calcularmos em que instante de tempo ocorre essa inflexão. Tá? E aí o TI, onde ocorre essa inflexão, é igual a 1 sobre R vezes ln de K menos P0 sobre P0. Essas duas continhas aqui eu peço que vocês façam. A gente pode discutir sobre elas mais à frente, quem tiver dúvida nessa conta, mas eu peço que vocês façam essa conta para encontrar tanto isso, o valor PI, quanto esse valor TI do ponto de inflexão. A gente está tem ouvido falar muito de que a curva precisa achatar, a curva de crescimento, né, do crescimento da pandemia, precisa achatar. Ela começa a achatar quando ocorre essa inflexão. O seu gráfico que era crescente, com derivada primeira crescente, ou seja, além de crescer, ele acelerava o crescimento, no ponto de inflexão ele continua crescendo, mas agora o crescimento passa a diminuir. A taxa de crescimento passa a diminuir. O ponto de inflexão é importante por causa disso. Então, uma vez que você conheça a capacidade de suporte da população, é possível você fazer essa estimativa aqui, certo? Bom, é isso. Então, o que eu quero mostrar para vocês agora? Eu quero mostrar graficamente o comportamento desse modelo logístico, tá? Então, para isso eu preparei um materialzinho aqui no GeoGebra. Esse gráfico aqui é o gráfico do modelo logístico, da solução do modelo logístico. Tá vendo aqui, ó? A expressão está colocada aqui. P0 sobre K vezes K menos P0, exponencial de menos Rx. Aqui eu só troquei a variável T por X, então isso não vai causar nenhuma confusão. Eu defino então aqui os parâmetros: população inicial, capacidade de suporte, a taxa de crescimento, tá certo? E aqui eu defino essa função P de X, que é a solução que nós obtivemos lá. Eu estou fazendo X aqui variável entre 0 e 1000, seria um tempo de 0 a 1000, se for semanas, 1000 semanas, se for dias, 1000 dias, tá certo? E aí a gente pode, então, entender um pouquinho esse comportamento. Tá? Eu estou colocando aqui uma capacidade de suporte pequena, de 400, porque a escala aqui ficaria muito ruim. Embora eu possa mexer um pouco nessa escala, posso mexer um pouquinho aqui nessa escala, não ficaria muito bom. Tudo bem. Aqui, ok. Beleza, aqui, ó. Posso diminuir um pouquinho essa escala aqui, aumentar.
Mas vamos deixar aqui que já dá uma ideia muito boa. Eu gostaria de focar a atenção principalmente quando nós variarmos o valor da população inicial e quando nós variarmos esse coeficiente R que aparece aqui. O gráfico verde, eu não sei se está dando para ver a cor, mas esse gráfico verde que aparece aqui é o gráfico da solução, tudo bem? E esse gráfico preto, T, que eu escrevi aqui, é o gráfico da tangente à solução no ponto de inflexão. Por que eu coloquei esse gráfico aqui? Lembra que eu falei que no ponto de inflexão ocorre a mudança? Seu gráfico que era crescente, côncavo para cima, ele passa a ser crescente, côncavo para baixo. Mas na proximidade desse ponto de inflexão, observe que você tem um comportamento meio que linear, você tem um crescimento meio linear da população. Isso é, de certa forma, uma maneira de você prever ou de você estimar que num determinado momento você esteja próximo do ponto de inflexão da tua trajetória. Se esse gráfico continuasse em crescimento acelerado, essa tangente estaria toda abaixo do gráfico da solução, certo? Então foi por isso que eu fiz questão de colocar esse valor. Então veja só, eu vou colocar esse parâmetro R aqui para variar um pouquinho e vocês vão ver o comportamento desse gráfico. Olha. Vou dar um play aqui. O R está aumentando quando isso aqui é a taxa de crescimento. Se a taxa de crescimento aumenta, olha só como é que a curva fica cada vez mais íngreme. Ou seja, você se aproxima da capacidade de suporte muito mais rapidamente. Chegou em 1, vai voltar agora e ela vai diminuir, se aproximando de 0. Quanto menor a taxa de propagação, vamos chamar assim, eu estou falando vários termos aqui, eu não me recordo o termo exato, mas deixa eu diminuir um pouquinho aqui a velocidade, para ele ir um pouquinho mais devagar, para a gente poder analisar um pouco mais cuidado. Veja então, quanto menor é esse valor, mais leve é a subida, certo? Esse valor ele está relacionado, do ponto de vista de controle da pandemia, às inúmeras estratégias de mitigação para prolongamento da infecção. Você quer que a sua curva seja uma curva crescente, mas que isso se dê de uma maneira lenta. Você não quer que isso ocorra muito rapidamente. Eu estou aqui diminuindo a escala para a gente conseguir enxergar isso um pouquinho melhor. Quanto menor é o R, mais devagar o crescimento da população de infectados ocorre. O R vai voltar a crescer aqui e esse gráfico vai voltar a brincar. E eu quero chamar a atenção de vocês novamente, deixa eu dar um pause aqui, eu quero chamar a atenção de vocês novamente para esse comportamento próximo ao ponto de inflexão. Esse comportamento linear que você tem aqui. Tá? É o que a gente vai conseguir enxergar em alguns gráficos que eu vou mostrar para vocês agora. Tá? Esses gráficos que eu vou mostrar para vocês agora, eu encontrei, são dados do site Poder 360, e são dados da pandemia por volta do final do mês de julho. Esse gráfico, vou colocar aqui o caption desse gráfico, ele diz o seguinte, olha, a evolução diária por 1 milhão de habitantes. Tá vendo? É um dado mais proporcional, vamos dizer assim, que compara a pandemia em diversos países. Como é que é feito esse cálculo? Ele divide o número total de mortes, esse daqui é um gráfico do número de mortes e não de infectados, divide o número total de mortes pela população total do país e multiplica por 1 milhão e você tem então aí uma taxa proporcional de cada país. E aí, observem aqui, olha, o comportamento desses gráficos e a semelhança que esses gráficos guardam com o modelo logístico que nós acabamos de ver. Olha o gráfico da Bélgica, que é disparado o mais evidente, onde você tem essa caracterização. Aqui o gráfico da Itália, em verde aqui também, veja que é muito similar. O gráfico dos Estados Unidos, se você observa esse gráfico, você já percebe a inflexão no gráfico dos Estados Unidos, o que infelizmente nós não conseguimos visualizar no gráfico do Brasil.
Veja que você ainda está aqui naquela linearidade que eu havia mencionado. É como se você ainda estivesse antes do ponto de inflexão. Pode ser que isso já esteja acontecendo, em virtude desses dados serem um pouco desatualizados, mas no momento em que esse gráfico foi proposto, você ainda tinha certamente uma tendência de crescimento acelerado do número de mortes na população. Veja que o gráfico da Alemanha, da mesma forma, tendendo para a capacidade máxima de mortes, que aqui se aproximava ali de 110 pessoas por milhão, tá certo? Então, eu quis trazer esses gráficos para vocês, para mostrar que o modelo é bastante simples, mas ele, se você conseguir apurar corretamente os parâmetros, se você conseguir uma estimativa para a capacidade de suporte da população, se você conseguir uma estimativa para R, que é aquela taxa de crescimento, você tem um modelo que é minimamente aceitável para, pelo menos, entender se você vai estar numa tendência de crescimento ainda muito acelerado ou se você já entrou num modo de crescimento mais lento da pandemia, certo? Bom, é isso. Eu vou disponibilizar esse vídeo para vocês logo que eu termine aqui essa gravação. Essas páginas que eu estou mostrando aqui também, eu vou colocar na descrição do vídeo para que vocês também possam ter acesso. Inclusive, eu vou tentar salvar essa página do GeoGebra para vocês terem acesso também a ela. Tudo bem? Espero que vocês gostem do vídeo. Um abraço e até quarta-feira na nossa aula. Tudo bem, pessoal? Espero vocês todos às 18h50 da quarta-feira. Um abraço e até!